A figura do Anticristo. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 3, 7, 8. Esse adversário de Deus e de tudo aquilo que lembra Deus ou conduz a Ele é o autor da apostasia. Apostasia significa negação da fé. É mais que uma heresia, porque heresia é negação de uma ou mais verdades, mas não de todas as verdades da fé. O apóstata é aquele que faz a negação de toda a fé. Filho da perdição. Essa expressão foi usada pelos apóstolos por ocasião da escolha de Matias a respeito de Judas, filho da perdição. Filho da perdição também se refere ao que estamos vivenciando na humanidade. Homem com homem e mulher com mulher. O homossexualismo desenfreado, a sodomia. A Sagrada Escritura está falando que primeiro virá a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Este seria o anticristo que tanto ouvimos falar? Anticristo significa contra Cristo. Então, o anticristo tem as mesmas intenções desse homem da iniquidade. Vamos ver o que Deus Todo-Poderoso nos diz a respeito dessa figura chamada Anticristo. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. 1 São João 2, 18, 22. São João diz que saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Por exemplo, Martinho Lutero era um religioso, monge agostiniano da Igreja Católica. Promoveu a Reforma Protestante, um movimento que abriu as portas de milhares de seitas pelo mundo. Então, ele era um dos nossos, isso é, anticristo, e tantos outros pastores que fundaram suas seitas. Os muçulmanos não acreditam em Jesus Cristo. Dizem que Jesus foi apenas um profeta, assim como Maomé. Agora estão fazendo ecumenismo juntando a Igreja Católica com todas as seitas do mundo para formar uma igreja da nova ordem mundial para o anticristo comandar. Muitos que se dizem católicos não são.
muitas pessoas que se apresentam como teólogos católicos não são, negando verdades essenciais da nossa fé católica como: Jesus não está presente na Eucaristia, não existe inferno, que todos irão se salvar, inclusive todas as seitas. Os padres não querem mais confessar as pessoas. Isso é a ação do anticristo. Estão negando o direito de a pessoa ter acesso à salvação, que é o sacramento da penitência. Isso é anticristo, que nega o que sempre a Igreja pregou, proclama o que a Igreja nunca proclamou, defende o que a Igreja proíbe, aprova aquilo que a Igreja condena na palavra de Deus como pecado. Padres que na pandemia distribuíam a Santa Comunhão com pinça porque tinham medo de pegar vírus de Jesus. Simplesmente eles não acreditam que Jesus esteja presente de corpo, alma e divindade na Santa Hóstia consagrada. Padres e bispos que negam a Santa Comunhão na boca e de joelhos e obrigam os fiéis a pegar a Santa Hóstia na mão e de pé. Padres e bispos que mandaram retirar os genuflexórios das igrejas para os fiéis não dobrarem os joelhos para Jesus. Padres e bispos que estão retirando o sacrário, Jesus, do centro da igreja e colocando na lateral ou nos fundos da igreja. Isso é anticristo. Padres e bispos que transformaram a Santa Missa num show-missa, com instrumentos barulhentos, orações em línguas estranhas, como culto protestante, batendo palmas e danças. Padres concelebrando com Pai de Santo, candomblé, missa de cura, missa do vaqueiro, missa afro, missa sertaneja, reforma agrária, romaria da terra, Pachamama e tantas outras profanações. Isso é anticristo. Mas São João nos diz: vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. São João quer dizer que nós temos a unção do Santo, conseguimos descobrir a verdade, nós temos o Espírito Santo para que ninguém nos engane. Agora, sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. O que o detém seria o desenvolvimento da fé cristã. Santo Papa João Paulo II lutou ativamente contra a perseguição religiosa, a visão materialista e a extinção da liberdade da consciência no leste europeu comunista, e lutou com coragem e bravura contra a teologia da libertação. Buscou trazer a Igreja para os firmes trilhos da devoção espiritual, enquanto incentivou o diálogo com diversas religiões, tanto cristãs como não cristãs, reafirmando a crença em um único Deus. Dirigiu a Igreja por mais de 26 anos em meio a muitos problemas. E o que mais poderia deter o anticristo? Vejamos o que Jesus nos diz na Sagrada Escritura: porei inimizades entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará tua cabeça. Gênesis 3:15. É a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, através da reza do Santo Rosário. Sua intercessão, sua solicitude pelos acontecimentos dramáticos que envolvem a Igreja e o mundo. Em todas as aparições, a preocupação de Nossa Senhora era com o destino da humanidade, o convite à oração e penitência. Portanto, dentre as possibilidades, algo o detém. É a intercessão da Virgem Maria que disse: por fim, meu imaculado coração triunfará. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento,
Daniel 12, 1. Devemos fazer muita oração e consagração a São Miguel Arcanjo. O anticristo, a besta, assumirá o poder e assinará um pacto de paz. Firmará uma aliança com Israel por 7 anos. Daniel 9, 27. Este período de 7 anos é conhecido como a Grande Tribulação. Durante a tribulação, haverá guerras terríveis, fomes, pragas e desastres naturais. Muita perseguição aos verdadeiros cristãos. Então o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Vejamos o que está escrito na Sagrada Escritura. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. 2 Tessalonicenses 2, 9, 11. Os que não acreditam e desprezam o profeta que Deus enviou, Pedro II, de Santa Catarina, vão acreditar no erro e não irão se salvar. Sabemos o que aconteceu com as pessoas que não acreditaram e zombaram do profeta Noé, e pereceram nas águas do dilúvio. Somente uma família com 8 pessoas se salvaram. E também Sodoma e Gomorra foram consumidas num fogo abrasador vindo do céu. Somente a família do profeta Lote, com 4 pessoas, se salvaram. Vejamos o aviso que Deus nos deixou na Bíblia. Já dissera Moisés: O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que lhe vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo. Atos dos Apóstolos 3, 22, 23.